Meu nome é Rizelaísa, sou acadêmica de biomedicina na UFDPA e o título do meu trabalho é Causas de óbito de pacientes com doença renal crônica submetidos ao tratamento nefrológico em uma instituição de Parnaíba, Piauí, sob a orientação do professor Manuel Dias, no eixo saúde. A doença renal crônica é caracterizada pela perda progressiva e irreversível do número de néfrons, resultando no comprometimento das funções renais, sendo necessária a adoção da terapia substitutiva em hemodiálise. A DRC é o sétimo principal fator de risco de morte no mundo e as principais causas de óbito são as complicações da terapia substitutiva e as doenças cardiovasculares. Atualmente, a cidade de Parnaíba conta apenas com uma instituição particular vinculada ao SUS que presta serviço especializado no tratamento nefrológico na cidade, a Clínica Unirim, que possibilitou o presente trabalho. Diante disso, os nossos objetivos foram descrever o perfil clínico e social da população que veio a óbito, estando em tratamento dialítico no município de Parnaíba, observando as características demográficas, escolaridade e renda, bem como a ocorrência de doenças de base, elencando as principais causas de óbito, buscando na literatura uma correlação com a doença renal crônica. O estudo é do tipo descritivo retrospectivo, a coleta de dados foi a partir dos prontuários que estavam no banco de dados da clínica, foram selecionados os prontuários com nível de confiança de 95% e os dados foram inseridos na planilha do Excel, fazendo o cálculo de porcentagem para cada variável. Para comparação entre grupo de homens e mulheres, foi realizado o teste do Q quadrado. Essa é a tabela que mostra os resultados em relação às características sociais e demográficas. A predominância foi do sexo feminino, com mais de 54%, e da faixa etária entre 61 e 80 anos, com mais de 49%. Esse resultado entrou em contraste com o Censo Brasileiro de Diálise do ano de 2020, que mostrou que a predominância foi do sexo masculino e da faixa etária de 45 a 64 anos. A maior prevalência foi da cor parda, com mais de 80%. Mais de 49% foram aposentados por doença, e isso reforça que essas doenças afetam muitas esferas da vida do indivíduo. 34% tinha renda entre 1 e 2 salários mínimos, indicando que a população afetada pela doença renal crônica é predominantemente de baixa renda, o que é um fator preocupante, já que portadores de doenças crônicas necessitam de melhores condições para o seu tratamento e o seu acompanhamento. Essa é a tabela que mostra as comorbidades associadas à doença. Em primeiro lugar, veio a hipertensão arterial, com mais de 39%, e essa comorbidade já é bem consolidada na literatura como uma das principais relacionadas à doença renal crônica, podendo ser uma causa ou uma consequência da doença, assim como diabetes. E, em segundo lugar, a anemia ferropriva, com pouco mais de 36%, que também é comumente encontrada em pacientes com doença crônica. Essa é a tabela que faz uma comparação entre homens e mulheres em relação às variáveis. Mais de 87% dos homens e 86% das mulheres estavam no estágio final da doença, e também 81% das mulheres e 90,3% dos homens iniciaram a terapia com mais de 40 anos. 97% das mulheres e 99% dos homens tinham sido vacinados contra a hepatite B, e a única alteração clínica que foi estatisticamente significativa, a diferença entre homens e mulheres, foi a presença de edema em membros inferiores e face, foi predominante no grupo de mulheres. Essa é a tabela que mostra as causas de óbito dos pacientes. Cardiopatias veio em primeiro lugar, com pouco mais de 19%, e elas estão associadas principalmente à hipertensão arterial, que é a doença base protagonista dentre as causas de óbito pela doença renal crônica terminal. Septicemias veio com pouco mais de 15%, e elas são favorecidas principalmente pelo estado clínico do paciente e também pelas internações. Covid-19 com pouco mais de 7%, que vem afetando as taxas de óbito desde o ano de 2020. Doenças cerebrovasculares, como o AVC, com pouco mais de 7%. Óbito por complicações de diabetes, com 4%, evidenciando a maior necessidade de acompanhamento e diagnóstico precoce de pacientes que possuem essa comorbidade. E óbito por edema pulmonar, com pouco mais de 2%, que é uma complicação respiratória comum na doença renal crônica terminal. Diante disso, é evidente a importância dos estudos das causas de morte desses pacientes, observando as características clínicas e o perfil socioeconômico. Há também a necessidade de um diagnóstico precoce e maior acompanhamento dos portadores de comorbidades, como hipertensão e diabetes, tendo em vista que essas são as principais catalisadoras do óbito na doença renal crônica. Essas são as referências da apresentação. E o nosso agradecimento ao Programa de Iniciação Científica da UFDPA, ao PIBIC e à Unidade de Terapias Renais de Parnaíba, a Clínica Unirim.